compartilhar um pouquinho com vocês. Só que para chamar essa galera, eu vou pedir um reforço de uma personalidade muito importante, a qual eu sempre tive muito carinho, que é o nosso querido mascote da Meta. Então vem pra cá, para vocês compartilharem com a gente um pouquinho de como vocês fortaleceram a cultura desse jogo incrível. Vem cá, Meta. Vocês para assistir esse case comigo, pode ser? Bom dia, Mestre, bom dia, grupo. Como é que vocês estão? Bom dia! Hoje a Meta veio aqui em cima para apresentar esse case de cultura. Estão comigo? Opa! E aí, quem tá comigo? Vamos. Faz barulho aí, pô. Estamos aí analisando decisão no fundo com o Celt, pessoal da Sinérgica. Ó, tô vendo vocês, hein? Se liga, vamos lá. Ué. Boa. Agora foi. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês levantem a mão, quem já passou por isso. Quem aqui já sentiu que a cultura da EJ estava enfraquecida e que o time estava desengajado e sem um propósito muito certo? Alguém já sentiu isso dentro da EJ alguma vez, pelo menos? Pô, eu imagino que isso daí é um problema recorrente. E se eu falar para vocês que o problema de hoje vocês não estarem faturando o que vocês gostariam de faturar, de vocês não estarem vendendo o que vocês gostariam de vender, é resumido na cultura. Então, vou provar para vocês aqui que tudo se resume sobre cultura. Nós somos a Meta Consultoria, temos aí 32 anos no mercado. Atualmente estamos com 39 membros e nosso lema é aqui se faz engenharia. E todo mundo já conheceu aí o El Meta, pelo visto ele sumiu aí também já. Boa. E esses são nossos valores da Meta: respeito, união, excelência, ser meta e confiança. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque a gente vive isso aqui diariamente, tá? E, bom, muito prazer, meu nome é Nicolas, eu sou diretor-presidente da Meta, tenho 21 anos, sou de Franca, São Paulo. Quem que é de Franca aí? Metade do negócio de Franca. Franca e região, né? Franca e região. E é isso, galera, eu tô cursando engenharia mecânica e eu sou completamente apaixonado por isso aqui. Bom dia, galera. Meu nome é Rodrigo, sou atual diretor de projetos aqui da Meta Consultoria. Tenho 20 anos, sou lá no cidadezinho do interior do Triângulo, lá de Tuiutaba. Quem conhece Tuiutaba aqui? Aí, ó, maior Triângulo. Como o Nicolas também falou, sou apaixonado pelo MED, sou apaixonado pela Meta e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a nossa história. Como que a gente chegou até aqui e por que a gente está aqui nesse palco hoje. Começar lá desde 2019, onde a nossa EJ estava no auge de faturamento, era o auge da EJ, o faturamento estava explodindo, cultura vibrando, os membros de fato engajando na empresa. A gente tinha uma presença muito forte no MED, os membros participavam de todos os eventos, sempre subindo nos palcos, ganhando prêmios. A gente tinha uma liderança 100% comprometida. O que fazia que a gente fosse uma EJ referência de fato na época. E aqui, como vocês podem ver, tem algumas fotinhas do nosso pessoal no MED, subindo nos eventos, pessoal 100% participativo. A gente tinha participação total em todos os eventos do MED, subindo em quase todos os eventos. Em 2020, a pretensão era manter igual, seguir a mesma linha de raciocínio, de modo que a gente só alavancasse ainda mais a empresa. As lideranças estavam 100% preparadas, 100% engajadas, e a projeção era só de escalonar a nossa empresa ainda mais. Mas tivemos um problema. Chegou a pandemia. E com a pandemia veio o home office. Home office, chegou 0 projetos para a nossa empresa, o faturamento despencou total. Os membros ainda queriam fazer acontecer, a gente se fechou aqui dentro da Meta, o pessoal se fechou, de modo que eles se mantessem na empresa, mas tinha aquele problema, né? Sem projeto a gente não fatura, a gente não alavanca. Ainda assim, né, a gente tinha aquela questão da falta de conhecimento, né?
Ou seja, a gente tinha uma gestão muito forte antigamente, o pessoal era 100% engajado, mas isso acabou se perdendo com o tempo. E junto com isso veio a cultura. A cultura foi se fazendo, os nossos membros foram se desconectando do propósito da nossa IJ. Em 2022, a gente teve uma leve centelha, a gente conseguiu alavancar um pouco, a gente teve ali, isso pelo retorno ao presencial, né, os membros ali 100% engajados com a IJ, se entregando 100%. O pessoal virava a noite fazendo projeto na sede, era uma coisa de louco. O faturamento explodiu, a gente teve uma leve centelhinha ali do que poderia ser a meta de novo de 2019. Mas, novamente, o problema da gestão de conhecimento. A gente sabia fazer, mas não documentava, não passava isso para frente. E com isso, em 2023, o pessoal que sabia lidar com os processos, executar eles com qualidade, acabou saindo, os membros engajados acabaram saindo, e com a falta de gestão do conhecimento, né, e aquela desconexão com o propósito do MED, com o propósito da IJ, a cultura se perdeu e os processos se desestruturaram 100%. Em 2024, a gente precisava de uma centelha ali de novo. E a gente teve a entrada de membros engajados e, principalmente, o surgimento do espírito de inconformismo. A galera entendia a situação que a gente estava, mas era inconformada com aquilo. Não achava que aquilo era a meta de verdade. Aí, o espírito que a gente tinha não era aquilo ali. E através, principalmente, da aproximação com o MED, foi um ponto muito importante, até porque o pessoal no 24.1 não sabia o que era um RR, a gente tinha zero conexão com o MED, mas ainda assim a gente tinha poucos processos padronizados e a empresa não sabia se guiar. Ou seja, a gente tinha vontade, a gente só não sabia fazer acontecer. Pô, e aí, esse foi o nosso ponto de inflexão. Para quem não sabe, o ponto de inflexão é a virada de chave, esse termo aí muito usado pelo Flávio Augusto. Se vocês não conhecem, depois pesquisem, esse cara é fenomenal. Me baseei muito nele para fazer isso que a gente fez na meta. Bom, o nosso ponto de inflexão foi o seguinte: a gente estava lá no final de 2024, inconformado totalmente com a realidade da empresa, com o que ela já foi um dia, e a gente falou, pô, a gente tem que reestruturar as coisas e voltar a ser o que era antes. E não só voltar a ser o que era antes, ser melhor. Então a gente pensou em 4 objetivos para chegar nesse resultado. O primeiro objetivo é reconectar com a identidade da IJ. Então, a gente precisava voltar àquilo que era 2019, aquela cultura forte, as pessoas vibrando, fazendo muito projeto, vendendo pra caramba, fazendo muito collab, enfim. E o segundo objetivo foi reconquistar o protagonismo no MED. Então, a meta tinha que estar aqui em cima de novo. Então, para mim é uma honra estar aqui falando hoje com vocês, porque isso é um objetivo que a gente conversou lá no final de 2024. E, enfim, em terceiro lugar, nosso objetivo é criar um ambiente inclusivo e diverso. Por quê? Isso é um ponto extremamente importante. Não tem como você criar inovação na empresa se você não tiver pessoas diferentes. Então, a meta dava uma situação que só tinha homem na meta. Só tinha engenharia mecânica, mecatrônica, tinha poucos de aeronáutica e não tinha quase nenhuma mulher. E a gente falou, cara, isso não pode acontecer. E a Rafa foi a precursora disso daí, mas já conto para vocês. E o nosso quarto objetivo foi garantir a sustentabilidade financeira. Então, a gente precisava criar processos sustentáveis, que quando eu deixasse a gestão para o próximo, ele conseguisse sustentar isso ao longo dos anos. Beleza, e aí o que a gente fez então? A gente sentou, fizemos diversas reuniões de brainstorm, e essa daqui foi uma delas, né? E eu baseei basicamente a minha carta em cima disso daqui, e a gente pensou, pô, beleza, a gente tem que faturar, a gente tem que ir além das metas do portal, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar a cultura da empresa. E aí a gente pensou em 5 pontos. Isso daqui foi, a gente utilizou o Miro para pensar. E, em primeiro lugar, a gente teria que melhorar a comunicação. E como é que melhoraria a comunicação? Como é que eu faria isso? Então, primeiramente, não só melhorar a oratória dentro da empresa, fazer os membros saberem conversar, saberem vender, mas conversarem interdiretorias. As nossas diretorias não estavam conversando. Todo mundo falava, né? Pô, presidência está fazendo o quê? GP não faz nada. Isso é um absurdo, como que não faz nada? E
Em segundo ponto, é a transparência. A gente teria que melhorar a transparência, não só da Direx, a Direx chegar lá na frente, numa RG de resultados, né? Falar para o pessoal tudo que está acontecendo, mas também fazer todos os membros participarem da maioria das decisões. Isso é extremamente importante. Se só nós 4 aqui na Direx se fecha, né, os membros não participam de nada, eles não sentem que eles fazem parte do processo. Em terceiro lugar foi a aprendizagem. Então, se eu queria trazer vivência empresarial de verdade para a minha equipe, eu tinha que trazer aprendizagem para eles. Fazer eles aprenderem oratória, até que a Magna ajudou muita gente nisso, saber vender, a Projeto ajudou a gente muito nisso, e diversas outras coisas. E em quarto lugar, nosso plano de ação foi responsabilidade. E a gente pensou, quando a gente estiver no RG, as pessoas têm que ter responsabilidade de chegarem com horário, de assistirem, de serem articuladores. E isso envolve diversas outras coisas, responsabilidade também, né? Responsabilidade com a sede, responsabilidade com reuniões virtuais. E, em último lugar, nosso plano de ação para melhorar a cultura era a aparência. E a gente teria que melhorar a nossa aparência. Então, não só a infraestrutura da sede, deixar a sede mais bonita, mas também melhorar a nossa aparência para a universidade. A nossa faculdade nem conhecia a gente mais. A meta era muito próxima da FEMEC e eles nem conheciam a gente mais, os professores, os alunos. E só assim a gente ia conseguir chegar numa cultura de fato. E essa é uma frase em que a gente se baseou muito, né? Todos os processos estão interligados. Uma comunicação assertiva cria transparência, que enriquece a aprendizagem, fortalece a responsabilidade e constrói a aparência que buscamos, resultando na cultura que queremos enraizar. E a gente adotou uma metodologia agir até ser. Mas, como que a gente fez isso, né? Beleza, chegamos no começo do ano, planejamos as coisas e a gente pensou, tá, isso vai surgir da onde? Isso precisa surgir da Direx. Então, nós 4, a gente começou a agir, né, já fingindo que a cultura, fingindo não, né, mas assim, vivendo como se a cultura já fosse extremamente forte, como se a gente vivesse isso há muitos anos. Isso foi cativando cada membro. Quando a gente viu um membro, outro, foi começando a ficar com essa cultura extremamente forte, e isso foi até os trainees. E bom, agora falando do mais importante, né, a gente já falou do nosso problema, a gente já falou do que a gente planejou, agora o mais importante, o que a gente fez de fato para conseguir ter uma cultura muito boa. Então, o primeiro de tudo, no começo do ano, a gente fez o planejamento estratégico geral. Isso aqui é extremamente importante. Não tem como você estruturar processos, definir alguma coisa, se você não fizer um planejamento estratégico. E principalmente, utilizando metodologias. E algumas dessas metodologias que a gente utilizou foi análise SWOT, matriz GUT, análise de 2024, a gente fez ali em cima. E principalmente depois definimos OKRs e KPIs. E esses post-its aqui foi cada membro escreveu um sonho que ele tinha para o final de 2025. E depois isso se dividiu por diretorias, a gente fez o planejamento estratégico de cada diretoria, o que a gente queria para o final de 2025. E bom, acho que isso daqui foi o segundo ponto de inflexão que teve na meta. E isso foi uma palestra uma pauta, né, uma construção que a gente fez ali no começo do ano. E eu quero fazer ela com vocês aqui. Eu pensei em trazer só contar, mas vou fazer ela com vocês. E a questão é, qual história você quer contar? Pensa aí hoje que vocês estão sentados exatamente agora na frente de um entrevistador no processo seletivo de uma empresa grande. Que vocês estão na frente do processo seletivo de uma empresa multinacional. Numa BAD, numa Ambev, Unimed, enfim. E aí vocês estão sentados na frente dessas pessoas, o que vocês vão contar para eles da sua época de MED? Vocês vão sentar lá na frente e falar assim, fiz parte de projetos, desenvolvi um ou outro projeto ali, fui diretor-presidente, mas enfim, a gente não desenvolveu muita coisa. Enfim, o que você vai falar? Vai falar o quê? Que você aprendeu oratória, que você aprendeu a vender, a conversar? Você tem que ter uma história melhor, né? Você tem que ter uma história de verdade. Então, hoje eu faço uma proposta para cada um de vocês que estão sentados aqui, cada EJ que está aqui assistindo a gente. Se vocês querem fazer parte da questão que foi o fundo do poço da EJ de vocês, não só os diretores, não são os diretores só que são responsáveis pela gestão. Cada membro, cada trainee é responsável pela gestão.
E aí, vocês querem chegar aí pô, cada um fica mais ou menos um ano e meio no MED, vocês vão chegar lá na frente e falar assim, pô, fiz parte da gestão que acabou de fundar a EJ. Vocês vão falar para eles que vocês vão fazer parte da gestão que reuniu, da gestão que pegou e desenvolveu todos os processos, reconstruiu uma cultura, começou a vender, faturou, bateu meta no portal, subiu de cluster, enfim. Foi assim que a gente conversou com o pessoal e esse foi uma grande virada de chave. Além disso, nós trouxemos também diversas visitas técnicas para o pessoal, para eles se sentirem mais próximos da vivência empresarial, da vivência da engenharia de fato, para eles se engajarem no dia a dia da empresa de forma com que eles consigam ser chamados para essas visitas, para experienciar o que é estar dentro de uma empresa de fato. Fizemos também diversas aproximações ali com os nossos metassauros, né? Através das nossas imersões. Como vocês podem ver aqui, tem 2 imagens de 2 pós-juniores da Meta, dando palestra, dando pautas para a gente, para os nossos trainees, em 2 imersões diferentes. Esse ponto é muito importante, trazer a experiência que eles já tiveram de volta para o pessoal que está na EJ ainda. Esse contato é fundamental para o desenvolvimento do pessoal. Os eventos MED, eu creio que tenha sido um dos pontos mais fundamentais da nossa trajetória, trazer o pessoal de volta para os eventos do MED, subir no palco, mostrar para a galera que o trabalho, o esforço deles pode ser recompensado, a gente vai subir aqui no palco, a gente vai vibrar, a gente vai torcer, e é isso. Sobre representatividade, o que nós fizemos nesse tópico? Sempre incentivamos, a gente sempre incentiva os nossos membros a estarem na frente, a mostrar a presença da Meta naquele ambiente, mostrar que a Meta existe ali. Fizemos também, talvez o maior evento da história da nossa EJ, pegamos o maior anfiteatro da UFO, conseguimos quase lotar ele, o evento Profissional do Futuro, creio que alguns de vocês estiveram presentes, foi um evento fantástico aí. Tivemos também presente na FEMEC ali, a gente teve um stand com o Citrai, onde a gente ficou lá, de fato, apresentando o que a gente faz, os nossos serviços para os clientes, fazendo ali, prospectando leads, enfim. E, além disso, fomos campeões também da Campo Conecta e da Vôlei Júnior da Ambev. No ramo de reconhecimento dos membros, mensalmente a gente recompensa os nossos membros com o posto de membro do mês. Além disso, quando algum membro recebe uma promoção, vamos dizer assim, sobe de cargo dentro da nossa EJ, a gente reconhece isso através de uma cerimônia ali dentro das nossas imersões. Da mesma forma que a gente faz com o membro do mês, a gente dá um certificado, a gente dá alguma lembrancinha, porque o membro lembre daquele momento com carinho, sabe? Para que ele entenda que o serviço dele está sendo visto, está sendo reconhecido. Fazemos também sempre metabares, meta-churras, a gente já perdeu a conta de quantos meta-churras a gente fez, a gente organizou um meta-arc também, a gente está sempre tentando se conectar com o pessoal, a gente está fazendo aquilo ali virar uma família de fato. Além de ser um EJ, além de ser amigos, aquilo ali tem que ser a nossa família, entendeu? Temos também nosso jornal quinzenal, o famoso Meta News, onde a gente atualiza ali o pessoal do que aconteceu naquela quinzena. A gente faz o reconhecimento dos membros também nesse jornal. A gente traz algumas fofocas aí que aconteceu, um momento mais descontraído também, mas para atualizar, né? Para unir de fato ali a questão da cultura com a transparência. Boa, outra coisa que a gente fez que foi extremamente importante e que não adianta nada a gente pegar e fazer isso daqui hoje e ano que vem a gente não está mais na EJ. A gente tinha que deixar alguma coisa para os próximos sempre estarem imersos nessa cultura. Então a gente criou um manual de cultura. E dentro desse manual de cultura tem a história da Meta, então a gente tem a herança da empresa dentro desse manual. Então assim, tem diversos vídeos que a gente encontrou no YouTube de tipo 1998, 2008, 2007, sei lá, muito legal os vídeos. E tem um reforço da missão, visão e valores, nossos rituais, regras. Tem a história do MED, a gente tirou um grande espaço para colocar a história do MED, que é extremamente importante, a história do núcleo. E tem o manual de como ser meta e os metassauros protagonistas, que a maioria das pessoas, os pós-juniores que saíram da meta, hoje estão aí no mercado de trabalho com cargos excelentes.
E outra coisa que a gente fez também foi a organização da sede, e novamente, utilizando metodologias para que os processos se tornem confiáveis. Não adianta vocês só fazerem as coisas por fazer, achar que vou fazer isso daqui desse jeito porque é o jeito que eu acho que tem que ser feito. Quando você utiliza metodologias, o processo se torna confiável, se torna baseado em alguma coisa. Então a gente utiliza um método 5S, extremamente importante para a organização. O nosso processo seletivo também foi outra virada de chave que a gente teve, um ponto de inflexão imenso, que a gente formou ele por completo. Então, uma coisa que a gente fez, nós somos 3 engenharias, né? Então, a gente foi em todas as salas, do primeiro ao 8º período, então, somando aí, fazendo uma matemática básica, 24 salas ali a gente foi apresentar, fizemos a apresentação do processo seletivo e colocamos alguns slides, especialmente falando das mulheres protagonistas que passaram pela meta. Porque a gente queria pessoas diferentes, a gente queria diversidade dentro da empresa, a gente queria pensamentos diferentes. O melhor ano da meta 2019 que a gente acabou de falar, a presidente foi uma mulher, Ana Paula. Ela é minha inspiração e está nos nossos corações para sempre. E a dinâmica foi baseada na Ambev, a gente fez mais algumas coisas muito interessantes. E a reformulação do processo trainee também foi algo extremamente importante. Então, a gente pegou, desde o dia que o trainee entrou, ele emergiu completamente na nossa cultura. Na cultura que a gente tinha acabado de criar, mas eles achavam que ele já fazia 5, 6 anos que a gente tinha esse cultura. Isso foi extremamente importante, porque eles foram precursores disso. Então, hoje, nossos trainees vivem totalmente na nossa cultura e amam muito a meta, tanto quanto os diretores, tanto quanto os membros que já estão aí há mais tempo, tá? E, enfim, a gente desenvolveu liderança neles, a gente desenvolveu eles extremamente dentro da área. Então, por exemplo, meu trainee de presidência, ele sabe me falar tudo igual o meu membro, né, o meu assessor. E, enfim, de comercial, ele já aprende a vender, já aprende dentro do marketing, já sabe tudo do marketing. Enfim, ele ser um assessor excelente. E a gente também, isso é extremamente importante, a gente fez algumas parcerias estratégicas que foram aí extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. Dentro de gestão, a gente fez um mapeamento e resolução de todos os problemas que tinham. A gente fez uma gestão, transformou a gestão de conhecimento em eficaz, até que enfim, e fizemos uma priorização dos documentos. E agora falar um pouco dos nossos rituais aí. Bom, são muitos, então eu vou ler só alguns. A gente, meta antes de tudo, meta churras, meta bar, meta case, meta tudo. Então, os meninos até me chamam de meta man aí. Meta figurinhas são um sucesso, enfim. Mandamos parabéns Ctrl+C, Ctrl+V, isso é muito engraçado. É aniversário do membro, normalmente é a Rafa que manda parabéns, e aí depois todo mundo só copia e cola. O meta, bandeira e polo, é o kit perfeito. Enfim, tem mais diversos ali, mas o meta está sempre presente e o meta. E a ideia que a gente quis trazer para os membros, que foi extremamente importante aqui, a meta é para você, o que você é para a meta. O que você entregar para a empresa, ela vai te retribuir. E a questão sempre foi, como que você quer ser lembrado? Porque só é lembrado quem é visto, né? Vocês sabem disso. Então não adianta nada. Você, por exemplo, que é trainee aí da SOEJ, entrou faz pouco tempo. Se você ficar aí sentado no meio da palestra, não conversar com ninguém, não fizer nenhum bench, ninguém vai lembrar de você. Então você precisa conversar com diretores de outras EJs, você precisa estar presente, conversar com o pessoal do Triângulo, entendeu? Tem muita gente aqui disposta a fazer bench. E foi assim que a gente fez. A gente baseou a nossa cultura em 3 passos. A gente desenvolveu a liderança dos membros, hoje desde o trainee até o diretor, todos são líderes da empresa. Vestir a camisa é um valor que todo mundo tem, todo mundo veste a camisa, todo mundo ama a meta. E principalmente o inconformismo, é algo que nunca deve sair no coração de ninguém. O ano que vem é para eles estarem conformados com a gestão, o próximo ano é para eles estarem conformados e fazer melhor. Mas a gente falou tanto, planejou tanto, fizemos tanto, mas qual foi o resultado disso? Vamos ouvir aqui. No ramo do processo seletivo do clima organizacional, tivemos um recorde ali, na taxa de inscrições, dobramos o número de mulheres tanto no PS quanto no quadro de membros efetivos. Tivemos um aumento significativo na questão da satisfação interna dos membros, reduzimos drasticamente a rotatividade dos membros e, principalmente, tivemos diretores interessados em reeleição na empresa. Eu acho que é até interessante a gente falar uma coisa.
Tem um assessor nosso que ele fazia dupla diretoria, gente performance e presidência. Ele falou assim, não, vai acabar 2024, eu vou sair da empresa. E aí a gente começamos, transformamos a cultura da meta. Do nada ele chega em mim, pô, eu quero candidatar a diretor-presidente. Sim, isso é um tópico muito importante a ser citado. Sobre cultura e impacto. De fato, fizemos os nossos membros ter aquela vivência empresarial de fato. A gente trouxe aquela experiência de o que é estar no mercado sênior de fato para dentro da meta, para que os nossos membros estejam mais preparados, cada vez mais preparados para o mercado de trabalho no futuro. E isso não só para os nossos efetivos, mas até mesmo para os nossos trainees, né? Os nossos trainees hoje são líderes dentro da nossa TJ. A gente conseguiu instaurar uma cultura viva e duradoura. A gente tem certeza que a hora que eu e o Nicolas sair daqui, eu, o Nicolas, a Rafa, o Brian, enfim, a hora que a gente sair, a hora que essa direct sair, a gente tem certeza que essa cultura vai se manter aqui, porque a gente conseguiu enraizar isso dentro da nossa TJ. E principalmente também, a gente conseguiu reposicionar a nossa TJ frente ao nosso propósito, frente ao propósito do MED. Sobre faturamento e transparência. A gente está faturando muito mais do que o esperado. Em 3 meses a gente já quase bateu a meta de metade. Em 3 meses a gente bateu a meta de metade do ano. A gente tem uma projeção de subir de cluster em 2025. Já fomos palco ouro em eventos do MED. E acima disso, os nossos resultados são transparecidos para os nossos membros, de forma que a gente instaure neles uma confiança na Direx, uma confiança nos resultados não só nossos, mas nos resultados deles principalmente. E essa é a nossa família. Esse é o pessoal que está com a gente diariamente, que vive o MED de verdade e vive a meta com muito amor, desenvolvendo cada processo dentro da empresa. E agora eu queria fazer uma coisa diferente, quero que todo mundo fique de pé. Beleza? Boa, todo mundo de pé aí. Boa, então a meta está de pé. Beleza? Então assim, eu acho que vocês já aprenderam, né? Eu acho que vocês já aprenderam na sua vida. É gigante esse aqui, vai. Então vamos lá, eu quero todo mundo cantando comigo. E assim, eu acho que para nós isso é uma marca extremamente importante. Ver todos vocês aqui cantando o nosso hino, vibrando junto com a gente. E que vocês saibam que a gente vibra junto com vocês também. Contem com a gente para tudo que vocês precisarem. Quando eu morrer, quero de bola e de bandeira. Quando eu morrer, quero de bola e de bandeira. Chega na RR, inspirar a turma inteira. Chega na RR, inspirar a turma inteira. E a galera ver a nossa excelência. E a galera ver a nossa excelência. Meu Deus do céu, a meta é a referência. Meu Deus do céu, a meta é a referência. Boa! Meta! Boa! Meta! Boa! Meta! Agora, mais continuando, todo mundo pega o celular aí, segue a meta. Oh. Todo mundo pega o celular aí, segue a meta. O Instagram é MetaJ, é bem fácil. Quem não segue aí, a gente está sempre postando coisas sobre a nossa cultura, sobre tudo que a gente faz dentro da empresa. E muito obrigado, pessoal. Gente, incrível. Parabéns, meninos. A gente tem tempinho para fazer algumas perguntas. Aproveita. Olha. Pergunta. Grava também, né? Grava. Bom dia, eu sou da Apoio, né? E vocês comentaram um pouco sobre há um ano ter zero gestão de conhecimento da empresa. E eu queria perguntar exatamente mais especificamente sobre a área de projetos, como que vocês melhoraram essa gestão de conhecimento e a padronização dos processos? Tá, isso assim, é um ponto muito difícil de ser solucionado. Eu acho que todas as EJs têm essa problemática. Mas na meta a gente faz de uma forma que funciona. A gente utiliza o Google Drive para gerenciar os nossos documentos, enfim, tudo que a gente faz no projeto a gente armazena dentro do Drive. Então a gente fez ali uma padronização dos nossos documentos para facilitar ali na hora de elaborar eles. A gente armazena eles dentro do Drive, então de forma que, vamos supor, a gente fez o projeto X, depois chegou outro projeto muito similar a ele. A gente pega aqueles documentos, a gente pega tudo que a gente fez naquele projeto, a gente entende e a gente utiliza no próximo projeto. Um tópico importante também é que a gente faz um documento ao final do projeto, um documento muito específico, detalhando
quais que foram as problemáticas daquele projeto em específico, para que a gente não volte a repetir, que a gente não volte a passar por aquele mesmo problema em projetos similares no futuro. E sobre um pouco a padronização dos processos que vocês comentaram também? Isso aí, assim, pelo menos em projetos, é a minha visão. Projetos é muito contato, você tem que ter contato com aquele projeto, e principalmente na nossa área de atuação, você tem que ter contato. Não adianta você chegar lá e você achar que você vai fazer ali um projeto, que você vai instituir ali processos novos, muito com o tempo, sabe? Assim, por isso que a gente instaurou essa questão da cultura. Enfim, que os membros consigam ali ter contato com os processos de forma com que eles entendam ele por completo e meio que isso vai se tornar padrão na vivência dos membros, entendeu? Com o tempo eles vão se adaptando àquilo ali e aquilo se torna padrão. Mas é claro, você tem que ter uma gestão, acho que é o diretor de projetos, né? Então você tem que ter um controle ali do seu pessoal, entender o que cada um faz para você conseguir direcionar ele certinho, para manter ele naquele mesmo processo, naquele mesmo caminho, de forma com que ele se torne excelente naquele processo que ele está fazendo. Oi pessoal, bom dia. A minha dúvida é sobre a questão que vocês falaram do PS mesmo, como vocês inseriram os trainees dentro das atividades do setor. Como que vocês fizeram isso? Foi a parte de rotação? Como que funcionou? Dentro da meta, os nossos trainees já entram na área específica, né? Nós somos 4 diretorias, presidência, que tem a DM, enfim, parcerias, VP, dentro de presidência, enfim, presidência comercial, gente performance e projetos. Então, cada trainee já entra na área. Eu sei que muita gente faz essa rotação, mas a gente vê que a meta não funciona, a rotação. Enfim. E aí, o que a gente fez? Né? A gente desenvolveu, por exemplo, dentro de presidência. Eu fiz toda a reunião semanal, depois da reunião semanal, e a gente pegou e eu fiz um treinamento dentro de uma área com eles. Então, todos os trainees hoje vai ser o treinamento estratégico. Então, a gente sentou, ficou 2 horas lá, expliquei tudo para eles, todo o nosso planejamento estratégico, as metodologias, e depois coloquei como atividade deles da semana de estudar as metodologias e entregar uma apresentação disso. Parcerias, financeiro, enfim. E aí no final, o case trainee deles foi dentro de cada área. Por exemplo, João Paulo, meu trainee de presidência, ele está fazendo o case. O João Paulo está fazendo o case em financeiro. A Adriele, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas vocês vão conhecer ela está fazendo o case só de parcerias. Então, assim, foram áreas que a gente preparou todos eles. Então, o João Paulo sabe tudo sobre parcerias, tudo sobre planejamento estratégico, só que ele gostou mais de financeiro, então a gente guiou para o financeiro. Respondi a sua pergunta? Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Carlos, sou da MEC3 Consultoria, empresa de engenharia mecânica aqui da UFTM. E vocês citaram um ponto muito interessante, porque vocês hoje trabalham com engenharia mecânica, aeronáutica e mais a mecatrônica. São 3 engenharias que, querendo ou não, hoje dentro do MEG, né, quando a gente vai ofertar serviço, é bem nichado. Eu queria saber de vocês citaram que tem 25% acima do faturamento esperado atual do ano. Como vocês trabalham a parte de prospecção ativa presente dentro desse mercado, sendo que o serviço de vocês já é nichado? E ocorre essa dificuldade já de contatar querendo ou não, né, os clientes nossos. Eles têm dificuldade em atender a gente na prospecção ativa e também essa comunicação já é difícil, são projetos personalizados. Como que vocês produzem esses projetos, como encaminham diretamente aos clientes? Boa, ótima pergunta. Cara, sendo bem sincero, a gente instaurou a prospecção ativa esse ano e a gente está desenvolvendo isso daí, igual vocês, já conversei com alguns membros de vocês, a gente está desenvolvendo isso nesse ano, a projeto ajudou muita gente com isso e está junto. E, enfim,
Uma coisa que a gente percebeu, como o nosso é muito nichado em engenharia mecânica, quem normalmente contrata o nosso serviço são indústrias, fábricas, enfim, coisas muito nichadas de máquina, enfim. A gente começou a ir lá nos lugares e meter a cara antes de ligar. A gente começou a ir e está dando certo. Quem foi o precursor disso até foi o Vilas. A gente está indo visitar alguns lugares e isso está sendo extremamente eficaz. Depois de visitar, a gente faz uma diagnóstica, vai lá, visita, marca uma diagnóstica, a gente volta lá, olha o maquinário, por exemplo, entendeu? E aí depois a gente apresenta ali a proposta comercial. Meninos, parabéns de verdade mais uma vez. E aí, Léo, eu acho que assim, eu acho que por muito